Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema cruzou uma fronteira perigosa para afrontar direitos garantidos. O ex-governador de Minas defendeu, durante uma entrevista a um podcast, que crianças devem trabalhar e que, uma vez eleito presidente, vai lutar para mudar a legislação. A lei brasileira proíbe o trabalho infantil para menores de 16 anos, mas faz algumas concessões. A partir dos 14 anos, é possível atuar como jovem aprendiz, uma atividade que tem regras específicas e uma jornada de trabalho reduzida. Quem endossou o coro a favor do Romeu Zema foi a jornalista Leda Nagli, ex-apresentadora do programa Sem Censura da TV Brasil. Sem qualquer tipo de autocensura, Leda publicou na rede social X um texto dizendo que sentia saudade do tempo que trabalhava entre os 9 e 10 anos de idade e que isso não a impedia de estudar. O detalhe é que, conforme ela mesma confirmou, o trabalho era no armazém da própria família. A realidade de quem é submetido a esse tipo de situação é muito pior. O trabalho infantil traz problemas graves para a saúde, além de influenciar no desempenho escolar, sequestrando a infância e muitas vezes a adolescência. De acordo com pesquisas recentes, 560 mil crianças e adolescentes estão em atividades classificadas na lista de piores formas de trabalho infantil, que envolvem riscos de acidentes, trabalho noturno, insalubridade ou atividades perigosas. Quinta-feira, 7 de maio de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a Marina Ferro, que é diretora executiva do Impacto, que é um instituto dedicado à erradicação, do trabalho escravo, do trabalho infantil e à promoção do trabalho decente no Brasil também. Marina, bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, Gabriela. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com você e com essa audiência que nos acompanha hoje. É uma honra te receber também e no momento de uma declaração tão grave, né, Marina? O ex-governador Romeu Zema, ex-governador de Minas, que hoje é pré-candidato à presidência, defendeu recentemente o seguinte, para quem não acompanhou. Vou abrir aspas então para ele. Parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe sei lá quantos centavos por cada jornal entregue no tempo que tem. Aqui é proibido. Está escravizando a criança. Então é lamentável, mas tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. E me parece uma tentativa, eu quero te ouvir sobre isso, mas de deslocar o trabalho infantil do campo da exploração para o campo da formação de caráter, né? Mas vou deixar a análise para você, Marina, quero muito te ouvir. Legal, Gabriela, obrigada. Eu acho que é justamente isso que você está trazendo. Achei lamentável a colocação e a forma que foi colocada, mas, de fato, a narrativa ela tem uma tentativa de deslocar o cerne da questão. A gente está falando de um tema que envolve a proteção da infância, a gente está falando de garantir direitos fundamentais e a gente está falando de um compromisso histórico do Brasil nessa agenda, no enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes. E dizer que isso não é uma luta somente do Brasil, é uma luta global. Então, nós não estamos sozinhos, isso é uma construção histórica, na qual nós já estamos inseridos há bastante tempo. Então, não é uma questão só de direita ou esquerda, a gente está falando de promover a dignidade para crianças e adolescentes, a gente está falando da proteção de direitos fundamentais. Então, eu acho que, além de lamentável a colocação, ela é perigosa até, se me permite, porque ela gera uma confusão conceitual sobre o tema e ela acaba por desinformar a população. O perigo desse tipo de discurso é justamente o efeito coletivo que ele produz, porque ele influencia a forma como a sociedade passa a enxergar
a proteção das crianças como se isso fosse algo inofensivo ou um problema menor. Então, essas narrativas, elas acabam relativizando o problema, e é um problema que é muito complexo, de direitos fundamentais como é o trabalho infantil. Então, quando a gente está falando de trabalho infantil, a gente está falando de um problema estrutural, né, que devem ser enfrentados por meio de uma série de políticas públicas que tenham que endereçar as vulnerabilidades sociais, ainda mais num país como o Brasil, que tem desigualdades históricas estruturantes. Então, a gente precisa falar de proteção de políticas públicas, como proteção social, acesso à educação, promoção do trabalho decente para adultos e assim por diante. Então, o debate não deveria ser flexibilizar o trabalho infantil, porque isso vai na mão contrária dos esforços que o Brasil, e assim como vários outros atores no mundo, né? E aqui, quando eu falo atores, eu estou falando não só de estados, eu estou falando de setores produtivos, de empresas, de sociedade civil, que estão trabalhando na direção para que as crianças não precisem trabalhar e não flexibilizar um direito que é fundamental. Então, quando a gente está trazendo uma narrativa, quando ele traz esse tipo de narrativa, a gente acaba, né, ele, no caso, acaba por invisibilizar, inclusive, os impactos do que é o trabalho precoce para milhões aí de jovens, né, sobre tanto a sua escolarização, seu desenvolvimento, a sua saúde, e inclusive as suas perspectivas de futuro. Então, acho que é bem importante a gente distinguir uma opinião pessoal, né, de questões estruturantes, de vulnerabilidades históricas que nós temos que enfrentar, que colocam a necessidade de crianças estarem nessas condições por necessidades econômicas, né, informalidade e ausência de proteção. Então, acho que tem que fazer uma diferenciação conceitual, inicialmente aqui, que a gente pode explorar, claro, mais a fundo, mas eu queria trazer o efeito dessa narrativa para a sociedade, o quanto ela pode ser nociva, ainda mais vindo de um pré-candidato à presidência da República. Nossa, eu acho isso fundamental. E o Zema, o que me chama a atenção dessa fala também é que ele cita crianças entregando jornais nos Estados Unidos como se fosse uma coisa que não é nociva, mas também um modelo a ser seguido, né? Eu não vou nem entrar no aspecto de quanto esse espectro político costuma exaltar os Estados Unidos, né? Mas olhando para o nosso cenário aqui no Brasil, tem pesquisas que apontam, e você também vai poder explicar muito melhor do que eu, que o trabalho infantil no nosso país está em outros lugares. A gente está falando aqui de canaviais, né, nos lixões, na informalidade pesada, vamos dizer assim. Então, qual é o perigo de você usar esses exemplos, né, de tentar importar exemplos de países do norte global para mascarar uma realidade que é de vulnerabilidade extrema aqui no Brasil, quando a gente fala de trabalho infantil? Perfeito, Gabriela. Isso é super importante. A realidade e o contexto econômico, social, ela precisa ser um dos fatores principais para a gente observar a ocorrência ou não de trabalho infantil. A gente tem perspectivas, né, conceitos globais, a Organização Internacional do Trabalho traz essa dimensão, então todos os países se baseiam nela, né, nas convenções internacionais, quando a gente está dizendo. O que muda um pouco é como cada país vai incorporar isso à sua legislação. Mas, de fato, né, quando a gente está falando de trabalho infantil, tanto no Brasil quanto em outros países, a gente está dizendo que trabalho infantil é aquele que vai privar crianças, né, da sua infância, do seu potencial de dignidade e que vai prejudicar o seu desenvolvimento físico, mental, social ou educacional. Então, a proteção e a legislação, elas existem porque é um problema que existe na realidade. Ele a gente não está aqui falando em excesso, a gente está falando de uma necessidade de endereçar um problema social para que a proteção e o direito à infância não seja um privilégio só de alguns, né? Mas que seja algo que seja acessível a todas as crianças. Então, se a gente tem uma realidade global que nos coloca aqui uma estimativa global de mais de 100 milhões de crianças que estão numa situação de trabalho infantil, e no Brasil esse número ele passa, né, de 1.600.000 crianças desde 2024, da última estimativa, a gente tem uma questão estruturante para trabalhar. E como você disse, ela está em vários lugares, né? Ela está em vários contextos, eles se amplificam em contextos de vulnerabilidade social, né? Quando você já
normalmente já privou crianças e adolescentes de outras questões, de outros direitos, então evasão escolar, né, o direito a ir à escola, o direito a se desenvolver. Quando a gente está falando do trabalho infantil, a gente está falando de garantir todas essas condições. Então, e eu acho que esse exemplo que ele traz dos Estados Unidos, né, como sendo um exemplo ideal, eu acho que ele também passa um pouco a impressão de que adolescentes não podem trabalhar no Brasil. E isso também é uma falácia, tá? Quando ele cita esse exemplo, não é bem verdade, tá? Então, a legislação brasileira, ela prevê a inserção, sim, de adolescentes, mas de forma protegida, né? Especialmente por meio da aprendizagem profissional a partir dos 14 anos, dentro dos limites claros de proteção. Então, por isso mesmo que compreender o conceito de trabalho infantil, ele exige um olhar simultâneo para a idade mínima, né, que é exigida em cada país, em cada local. A OIT coloca como 14 a 15 anos, isso depende do local, e no Brasil ele é a partir de 16, mas você pode iniciar com 14 como jovem aprendiz, e a partir de 16 você também consegue, mas você não pode estar em atividades perigosas, insalubres, né? Que isso que vai te privar de ter um desenvolvimento. Então, você não pode afetar o seu desempenho escolar quando você está trabalhando. A aprendizagem profissional, ela serve para ser uma forma de introduzir você ao mundo do trabalho, mas não te tirar o seu desenvolvimento pessoal. Tá? Então, eu acho que é importante a gente destacar que essa possibilidade existe na nossa legislação, tá? A gente tem um arcabouço normativo muito robusto com relação a isso, que a gente precisa observar tanto com relação à nossa Constituição Federal, que traz a proteção da infância como um dos direitos, desse núcleo duro, né, da proteção dos direitos fundamentais. A gente tem na CLT a questão da aprendizagem profissional garantida também, como uma forma de inserção no mundo de trabalho, mas de forma protegida. Tá? E a gente vai ter também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também precisa ser observado com relação a como vão se dar essas condições. E, por fim, a gente tem também a lista das piores formas de trabalho, que é a lista TIP, que foi divulgada, né, que ela foi assinada por decreto em 2008, que também responde a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. E veja, né, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a primeira é dos anos 70, né, a outra é dos anos 90, então a gente está falando de fato de uma construção histórica aqui, né, não é de ontem, a gente não chega agora, a gente não parte do zero para essa discussão, mas elas colocam justamente o que são essas piores formas de trabalho. Então, além do trabalho infantil, né, você ter uma regularização de como ele pode ser feito. Quando ele não pode ser feito, ele não pode ser feito em hipótese nenhuma em uma série de determinadas atividades. E aí, dentro dessas atividades, são muitas, ali tem mais de 100 incluídas nessa lista, e incluem, por exemplo, exemplos que você já deu, como carvoaria, agricultura, pecuária, ou seja, são atividades nas quais um jovem, né, um adolescente, vai provavelmente ser prejudicado, ou seja, vai estar muito exposto a condições climáticas extremas, ao sol, por exemplo, né, intempéries, chuvas, coisas assim, não tem condição de atuar com maquinário, questões muito complexas no dia a dia, né? Os jovens, eles não vão ter a mesma experiência para lidar com questões críticas. Então, a saúde e a segurança, elas precisam ser observadas. Quando a gente está falando de aprendizagem, e o exemplo que ele deu, que é um jovem jogar o jornal na casa do vizinho, é muito diferente, né, do que a gente está falando aqui no Brasil, quando a gente está falando de contextos extremos, né, de vulnerabilidade, de informalidade, de crianças atuando aí em várias atividades, tá? Então, isso atinge aí vários setores produtivos no geral, mas, enfim, trazer essas dimensões é importante porque a gente afirmar a infância como direito, isso significa proteger a escolarização dessa criança, o tempo dela brincar e o desenvolvimento dela como um todo, como cidadão. Né? O que a gente vê, inclusive, em questões de trabalho escravo, quando estão vinculados à questão do trabalho infantil, que a gente vê uma perpetuação
das condições dessa pessoa, que muitas vezes, né, em muitos contextos, as pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo, por exemplo, elas já vêm de uma situação de trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, ele reproduz, né, ele continua reproduzindo questões históricas de pobreza, né, de vulnerabilidades sociais. Então, falar de erradicar o trabalho infantil é também olhar para todas essas condições materiais, de como que a gente reduz vulnerabilidades sociais que são históricas, né, no Brasil. Então, acho que o governador Zema poderia também, por exemplo, trazer propostas para como Isso. vai endereçar essas questões, né, caso ele vá adiante como presidente da República, por exemplo, né? Isso é super importante também para a população entender. E trazendo aqui alguns dados, né, sobre esses fatores que são prejudiciais, e você explicou muito bem, Marina, tem dados do IBGE mostrando que a frequência escolar cai de 97,5% para 88,8% entre crianças que são submetidas ao trabalho infantil. Então, primeiro, eu quero entender com você se dá para dizer que o trabalho precoce nessa faixa etária pode levar a uma vida adulta de baixa qualificação, de baixos salários. E outra coisa que é a seguinte, que aí é uma informação do Ministério da Saúde, apontando que as crianças se acidentam 6 vezes mais que os adultos em atividades laborais. Então, as consequências que aí são físicas e psicológicas, imagino que algumas sejam irreversíveis, que o trabalho infantil pode deixar. Perfeito, Gabriela. É exatamente isso, né? A proteção, a legislação, ela existe porque a proteção para menores de 18 anos, ela existe porque o risco ele é concreto, ele é iminente, ele existe. A gente não está aqui falando de situações fictícias, né? Adolescentes se acidentam, eles adoecem, eles morrem no trabalho. A gente tem números muito altos disso, inclusive em situações formalizadas, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil mais de 32 mil registros de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, sendo que 96%, um pouco mais de 96% desses casos, estão na faixa etária de 14 a 17 anos. Então, os fatores que aumentam esses riscos são justamente questões que um adolescente, uma criança não vai conseguir endereçar num ambiente de trabalho. Então, ele vai ter menor experiência para lidar com o risco, ele vai ter menor autonomia. Se ele estiver exposto a um maquinário, ou questões muito complexas que ele precise, por exemplo, ter uma responsabilidade sobre um equipamento ou coisas assim, isso é muito complexo, ele não teve um treinamento adequado para isso, muito provavelmente com essa idade, nem deve ter, a responsabilidade de ter uma responsabilidade como essa nessa idade tão jovem, tão precoce, Então, ritmos intensos, não ter supervisão, precisa ter apoio. Então, por isso que quando a gente coloca pela legislação que pode ter o jovem aprendiz, inclusive essa é uma das formas mais corretas, inclusive, das empresas, dos setores produtivos, exercerem sua responsabilidade social, na medida em que eles também podem promover condições dignas para essas crianças e adolescentes entrarem no mundo do trabalho de forma digna, e isso tem um resultado muito positivo para a sociedade a longo prazo, que é muito contrário a você explorar e vulnerabilizar pessoas dessa idade, tá? Então, a ideia do jovem aprendiz é que ele tenha uma atividade supervisionada, que ele tenha um acompanhamento, que ele tenha um desenvolvimento profissional. A experiência é para ser uma entrada no mundo do trabalho, Não é para virar um grande trauma e não é para prejudicar o desenvolvimento. A gente precisa sempre voltar no conceito do trabalho infantil, que é aquele que prejudica o desenvolvimento. Então, sim, os números são muito altos com relação a quem já foi exposto a riscos ou vulnerabilidades maiores, durante esse período, que depois, na vida adulta, vão continuar se perpetuando, em situações de risco, em situações de vulnerabilidade e de exploração, como é o caso do trabalho infantil, que depois pode virar também casos que estão contidos nas piores formas do trabalho infantil também, como exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho escravo, e aqui a gente está falando das piores possibilidades de você ferir o direito humano de uma pessoa, tá certo? Tirando completamente a dignidade dela, Então, a gente não está falando
de uma questão pontual, específica, ou de um adolescente, uma criança que foi com o pai ou com a mãe um dia trabalhar no escritório com ele, né, e contou moedas ali e ajudou de alguma forma. Isso não vai imediatamente caracterizar trabalho infantil, mas a gente precisa observar o contexto e o que isso impacta, de fato, na vida posterior dessas crianças e adolescentes, Gabriela. Tem um contexto social muito importante que eu percebo na sua fala, né? E até trazendo aqui dados de que 66% das crianças que são exploradas são negras, em situação de vulnerabilidade também. Então, a manutenção dessa prática funciona também como uma engrenagem, né? Você perpetua o racismo estrutural, a desigualdade de renda no nosso país, que é fortíssima. E aí, pegando como carona isso, Marina, eu te pergunto qual é a alternativa civilizatória, digamos assim, né, que o Estado tem que oferecer. E aí você também falou da proposta que o Romeu Zema, como pré-candidato à presidência, poderia apresentar. Mas qual é a alternativa que o Estado pode oferecer, ou que o próprio candidato poderia oferecer, em vez de ser colocar a criança para trabalhar, né? Você falou do jovem aprendiz, mas como é que você fortalece ao mesmo tempo a escola em tempo integral, a proteção social, para que a sobrevivência de uma família em situação de vulnerabilidade não dependa do trabalho infantil? Perfeito. Essa é a grande jogada, né? Essa é a grande virada do jogo, vamos chamar assim. A gente criar condições onde a gente saia desse ciclo que é destrutivo, né, para um ciclo que seja, de fato, promissor de boas condições, de boas oportunidades, né? Então, a gente tem questões estruturantes, desde acesso à educação, à saúde, que precisam ser endereçadas. Quando a gente está falando de jovens, a gente também está falando das suas mães, dos seus pais, de oferecer trabalho digno para os adultos, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Uma mãe ter acesso à creche, por exemplo, né? Isso auxilia também para que ela não tenha que levar a criança no trabalho, para que isso também não prejudique o desenvolvimento da própria criança, por exemplo, né? Então, níveis de alfabetização, jovens que estão fora da escola, níveis de evasão escolar, tudo isso tem que ser endereçado em termos de políticas públicas, porque é esse conjunto de fatores de proteção social que precisam ser observados e endereçados com mais força, né? E quando a gente está falando de solução, a lei da aprendizagem é o que a gente tem como principal política pública, né, que pode reverter esse quadro e promover uma inserção protegida, vamos chamar, de adolescentes no mundo do trabalho. Então, a gente tem lá, por meio da CLT, 2 artigos, o 428 e 429, que regulamentam, né, o contrato de aprendizagem como esse contrato de trabalho especial. Pela legislação, as empresas têm uma cota obrigatória a cumprir, que varia, né, entre 5% a 15% do número de funções que elas vão abrir vagas, vamos dizer assim, né, que demandem essa formação profissional e que precisam observar todos esses critérios que a gente já vem falando nos blocos anteriores, né? Então, não podem ser em funções insalubres, não podem ser em funções noturnas, né, por exemplo, e também, claro, não podem ser em atividades que estão contidas na lista de piores formas, tá? Como essas atividades que já são, por natureza, consideradas de alto risco para adolescentes, né? Que vão ter várias exposições a maquinários ou a intempéries climáticas, por exemplo. Então, a aprendizagem ela tem como finalidade permitir o ingresso precoce no trabalho, mas de uma forma combinada entre formação dessa pessoa, experiência prática e proteção, né? A gente precisa oferecer a proteção social, isso não pode prejudicar os estudos, né? Então tem que ter um horário ali que não prejudique o horário escolar, e isso é criar uma oportunidade de desenvolvimento profissional compatível com a idade de um adolescente, né? Com a permanência na escola e com os limites legais aplicáveis. Então, o emprego ele tem essa capacidade também de definir muito do futuro, né, e da própria experiência que a gente vai gerar, que é positiva, inclusive para esse jovem depois ingressar no mercado de trabalho já como uma experiência real concreta, certo? Então, eu entendo que a lei da aprendizagem, não só eu, né, como a política pública principal para isso, ela é super importante para que a gente consiga reverter
esse quadro, né, de exploração e criar oportunidades que sejam justas, dignas, né, e que promovam, de fato, os direitos humanos para essas pessoas no futuro, para que gerem outras novas oportunidades e que não gerem um efeito contrário, que é o que a gente vê na maioria desses casos, né, uma vez que as crianças e adolescentes estão expostos a riscos em atividades que são proibidas, eles tendem a recair e se transformar, né, continuar em situações vulnerabilizadas depois, enquanto adultos também. Marina, e tem algumas ações que estão sendo tomadas nesse sentido? A Frente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil protocolou uma representação no Ministério Público do Trabalho contra o Romeu Zema. Ele foi notificado também pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. E tem uma outra informação que eu acho importante constar na biografia dele, que é uma reportagem da Brasil de Fato, mostrando que uma transportadora ligada ao Grupo Zema foi autuada por trabalho análogo à escravidão. 22 motoristas trabalhando até 19 horas por dia, transportando itens às lojas da família do Zema. Isso aconteceu em Araxá, em Minas. Então, acho importante também trazer essa informação para a nossa conversa. Não, é exatamente isso. Tem uma série de ações aí sendo tomadas, né, que você já citou. É de uma tremenda irresponsabilidade, né, e uma trajetória contrária ao que o Brasil vem se consolidando. Ser contrário à pauta do trabalho infantil é ser contrário quase à nossa Constituição, né? E se você quiser desfazer todas as convenções que o Brasil já é signatário, e como que a gente foi incorporando isso na nossa legislação, são passos enormes, é quase impossível ele conseguir fazer tudo isso, né? Como ele colocou lá, vamos flexibilizar isso, porque nós somos signatários já há muito tempo dessas convenções. Você teria que fazer uma denúncia a essas convenções internacionalmente. A comunidade global, ela já tem isso muito bem consolidado no debate público global. A gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que colocam especificamente o objetivo 8.7 de erradicar o trabalho escravo e o trabalho infantil. A gente tinha esse compromisso até 2025 e agora isso se estende até 2030. O Brasil é parte da Aliança 8.7, que envolve uma série de países, né, com esse mesmo propósito e mesmo objetivo globalmente. Então, é um desgaste institucional, constitucional, de diversas naturezas, e um retrocesso gigantesco. Então, é uma responsabilidade muito grande essa fala, porque não é uma questão simples de ser revisitada, né? Então, a gente tem que observar todo esse movimento histórico que nós temos feito aí ao longo da história para isso, né? Marina, um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Muito obrigada e espero que a gente converse numa próxima oportunidade também. Eu que agradeço, Gabriela. Fico à disposição, espero ter outras oportunidades também de contribuir. Um abraço. Um abraço, combinado. Você que me acompanha aqui no Em Detalhes, eu quero te deixar um convite para participar junto com a gente da estreia do nosso documentário Bandidos de Farda. Você que já acompanhou a nossa série de reportagens que estão detalhadas no nosso site, você pode agora acompanhar também toda a informação sobre os documentos que foram revelados, horrores cometidos na Casa da Morte, um centro clandestino de tortura e assassinatos que funcionava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um material que veio a partir de um militar, de um acervo do Exército e que era inédito até agora. Tem muitas revelações que a nossa equipe trouxe para você a partir do recebimento desse material pela Juliana Dalpiva. Então, você pode acompanhar junto com a gente. Vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail. Você acompanha no dia 17 de maio, também conhecido como domingo, 8 horas da noite, com a Juliana, com o Eduardo Moreira, todas as informações, os bastidores desse resultado de uma apuração de 7 meses a partir dos arquivos do coronel Ciro Etchegóin. Vem com a gente. Continuamos a nossa programação, agora tem Mercado Investimentos, depois tem o Rolê CL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil?
Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder.